Olá, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo de Histologia e hoje a gente vai falar sobre o último tecido. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o último tecido, que é o tecido nervoso. Quais são as funções gerais de todo tecido nervoso? Receber informações do meio externo, através da percepção dos sentidos, e do meio interno, através de temperatura, níveis de substâncias, hormônios e etc. Processar informações e elaborar respostas, outra função do tecido nervoso. Através de ações como contração muscular, secreções, sensações de dor e prazer, e informações cognitivas como pensamento, aprendizado, a criatividade. E, por fim, armazenamento de informações através da nossa memória. Então, essas são as principais funções do tecido nervoso. Identificar, processar e repassar as informações. Quais são as características principais desse tecido? Esse tecido ele tem um alto grau de comunicação. Então, como é um tecido que recebe informação e tem que passar as informações, é legal que as células se comuniquem entre si. Então, as células nervosas, elas são capazes de transmitir informações entre as células mais distantes do corpo. É dividido em sistema nervoso central, que corresponde ao encéfalo e à medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os gânglios e nervos. Células do tecido nervoso. Este é o neurônio, que é uma célula excitável, responde a estímulos do meio com alterações do potencial elétrico de suas membranas. Ele representa 10% das células nervosas, ao contrário do que muita gente pensa, né? Neurônio é a célula do sistema nervoso. Ok, mas corresponde a apenas 10% das células. O resto são as células da glia, ou os gliócitos, que corresponde a diversos tipos celulares responsáveis pela sustentação, nutrição e defesa do tecido nervoso. Então, vamos começar a falar sobre o neurônio? Os neurônios, na verdade, são células especializadas na condução do impulso nervoso. Então, é ele que recebe, é ele que processa e é ele que transmite o impulso nervoso. É formado por um corpo celular, que é o centro metabólico da célula, contém núcleos e organelas, dendritos, que são prolongamentos curtos, numerosos, que recebem o estímulo nervoso, e o axônio, que é formado um único por célula, né? E é responsável pela transmissão da informação a outras células. Células essas que podem ser nervosas, motoras ou glandulares. Então, aqui apresento-lhes o neurônio. Então, olha lá, a gente tem os dendritos, né? Então, isso aqui tudo é dendrito, né? Eu destaquei um ali para vocês verem, mas tudo é dendrito, tá? Todos esses prolongamentos aqui partindo do corpo é um dendrito. Temos o corpo celular, que é a região, então, que eu disse a vocês, onde estão guardadas as organelas, tem o núcleo, né? Tem os retículos, mitocôndrias, todas as organelas ali bonitinho. E temos o axônio, que é o prolongamento, né? Como eu disse, um único por célula, prolongamento da célula. Lá no finalzinho dele, a gente tem a conexão com outro neurônio, que a gente vai chamar de sinapse nervosa. É por ali que os neurônios se comunicam. Então, como o dendrito é quem recebe, aqui no finalzinho, provavelmente, olha, tem o dendrito de um outro axônio ali fazendo a recepção desse estímulo. Não sei se vocês repararam na imagem anterior, mas o axônio, ele é revestido por outro tipo de célula, que a gente chama de célula de Schwann, né? A região do axônio, olha, ela é toda enroladinha por essas células que a gente chama de células de Schwann. As células de Schwann ou células de Schwann, depende de quem está falando, da preferência, né? Pode ser ouvido das duas maneiras, Schwann ou Schwann. Ela forma uma bainha de mielina, cuja função é atuar como isolante elétrico
aumentando a velocidade de transmissão do impulso nervoso. E aí, esses neurônios, eles podem ser de 3 tipos diferentes. A gente pode ter um neurônio bipolar, que tem 2 polos, né? Multipolar, que vai ter vários polos, e um pseudo-unipolar, parece que é apenas um único polo, mas acaba que não é. Né? Então, os bipolares apresentam um único axônio e um único dendrito. Então, aqui eu não tenho, né? Eu tenho um terminal axônio com um único neurônio, um único dendrito. Os multipolares, eles apresentam um único axônio, mas vários dendritos. E o pseudo-unipolar apresenta um único axônio com uma neurofibra. Né? Então, ele tem uma neurofibra e apresenta lá um único axônio. Gliócitos, ou também chamados, na verdade, um grupo dentro dos gliócitos, que são os astrócitos. São os gliócitos de maior tamanho. Grande número de prolongamentos citoplasmáticos que se ligam a neurônios e a capilares sanguíneos. Então, olha só, conexão entre neurônio e capilar sanguíneo, isso vai ser importante. Funções: ponte nutritiva entre sangue e neurônio, principal delas. Recuperação de lesões do tecido nervoso. Micróglias, células que apresentam aspecto espinhoso, são os macrófagos do sistema nervoso, ou seja, defesa. Então, função: células especializadas em fagocitar detritos e restos celulares presentes no sistema nervoso. Oligodendrócitos, outro grupo de gliócitos. Seus prolongamentos se enrolam sobre os axônios dos neurônios do sistema nervoso central, formando também a bainha de mielina. Ué, mas você não falou que eram as células de Schwann? Então, as células de Schwann, elas revestem os neurônios na periferia, ok? Já os oligodendrócitos são os neurônios que estão lá no sistema nervoso central, ou seja, apenas retidos no encéfalo e na medula espinhal. Função: isolamento elétrico, protegendo o neurônio e auxiliando no desempenho das suas funções. Agora vamos falar um pouquinho sobre as sinapses nervosas. Né? São pontos de união entre as células nervosas e entre estas e as células efetoras. Como eu disse a vocês, uma célula efetora ela pode ser um outro neurônio ou ela pode ser um músculo, uma glândula. Normalmente, um músculo, uma glândula que vão exercer a função final. Né? Então, olha só. Dentro do sistema, dentro das sinapses nervosas, a gente tem essa região de conexão, aonde chega o potencial elétrico e ele dispara o que a gente chama de neurotransmissores, que vão levar a informação, né? Então, para o impulso nervoso acontecer, é necessário que o impulso elétrico aconteça. As nossas membranas, as membranas das células efetoras, elas normalmente estão em repouso. Então, a gente tem o chamado potencial de repouso. Então, em repouso, o neurônio vai apresentar carga elétrica externa positiva e interna negativa. Diz-se, então, que o neurônio está em repouso, que o neurônio em repouso ele está polarizado. O que dá essa carga positiva e negativa? O sódio e potássio, né? Numa das nossas primeiras videoaulas do curso, eu falo sobre membrana plasmática, falo sobre transportes através de membrana, em que eu explico um pouquinho sobre a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela atua jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Ela pega 3 sódios de dentro da célula, joga para fora e pega 2 potássios de fora e joga para dentro. Então, ela sempre pega 3 e joga 2, 3 e joga 2. Isso faz com que o lado de dentro seja negativo, mesmo que o potássio tenha carga positiva, o saldo é negativo. Então, acaba que o lado de dentro da membrana é negativo e o lado de fora é positivo. Se a célula estiver polarizada, como eu acabei de explicar, né, com a bomba de sódio atuando, a gente fala que essa célula está em repouso. Ok. Para que ela
fique excitada, né, para que ela seja excitada e o potencial elétrico passe pela membrana do axônio para chegar na sinapse e lançar o neurotransmissor, é necessário que ocorra uma inversão. Então, olha só, conforme o impulso está passando aqui, ó, o sódio entra na célula e o potássio sai. Isso faz com que o lado de fora, ó, o impulso vai passar, então o lado de fora se torne negativo e o lado de dentro se torne positivo. Então ocorre uma inversão na polaridade da membrana. Só assim é que o impulso nervoso ele pode se propagar, tá legal? Então esse impulso nervoso, ele é gerado a partir de um potencial de ação. Ocorre uma descarga elétrica naquela membrana, um estímulo, né? E aí esse potencial, ele aumenta. Depois que ele passa por ali, os canais de sódio voltam a fechar e ele volta à normalidade. Então a gente fala que tem que acontecer uma despolarização da membrana, depois essa membrana tem que repolarizar, e para que ela volte ao normal, a gente fala que ocorreu uma hiperpolarização, que é quando você volta a jogar 3 sódios para fora e 2 para dentro, 3 para fora e 2 para dentro. Tá legal? E aí é assim, então, que acontece a transmissão do impulso nervoso. Galera, essa aula foi para a gente caracterizar as células que estão presentes no tecido nervoso. Existe uma outra videoaula intitulada como Sistema Nervoso, em que eu vou explicar para vocês como que acontece a fisiologia dentro do sistema. Tá legal? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.